Vem comigo ver todos os acessórios que eu comprei na Temu para criar os próximos projetos em macramê aqui do canal. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu vim compartilhar com vocês hoje uma compra que eu fiz na Temu de vários acessórios para eu utilizar nos meus projetos em macramê, inclusive alguns muito pedidos por vocês que eu finalmente consegui encontrar e que eu vou utilizar nos próximos projetos aqui do canal. E também comprei algumas outras coisinhas, alguns outros acessórios, coisas de organização que eu vou utilizar lá no meu novo espaço de trabalho, no meu novo ateliê que está em construção. A Temu é um marketplace online que tem uma diversidade de produtos incrível, com os preços muito acessíveis. Então você pode encontrar mesmo de tudo por lá, inclusive todos esses acessórios que a gente precisa para poder criar as nossas peças artesanais e que aqui em Portugal, principalmente, é muito difícil de encontrar nas lojas. Alças, acessórios de metais, eu encontrei várias coisas, fiz aqui uma compra muito legal que eu vou mostrar para vocês. E além disso, eles também têm envios e devoluções gratuitas. E é claro que eu consegui um cupom super especial para vocês. Usando esse código que está aparecendo aqui embaixo, você recebe um pacote de cupons de 100 euros. Todas as informações sobre esse pacote de cupons está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então agora deixa eu mostrar para vocês os artigos que eu comprei. Eu não sei nem por onde que eu começo, porque é muita coisa. Mas eu dividi a minha compra em alguns aspectos. Então eu comprei algumas coisas para criar os novos projetos aqui do canal. Então são acessórios, alças de couro e outras coisas que a gente pode usar junto com a trama em macramê, tá? Para deixar as peças ainda com mais valor. Algumas peças e acessórios em metais que eu estava procurando há muito tempo, que eu queria muito comprar para criar um design específico e agora eu consegui encontrar. Comprei algumas coisinhas também de organização para o meu novo estúdio que eu estou construindo. E algumas coisas da parte de costura que eu estava precisando também, tá? Então eu vou começar por aí. Eu precisava muito, na verdade eu já estava querendo comprar isso há muito tempo. Eu tenho uma máquina de costura doméstica, dessas que a gente tem em casa que usa por cima da mesa. Eu tava à procura desses acessórios aqui, que são os pezinhos de máquina. Esse aqui é um pé de fazer bainha. Ele encaixa perfeitamente no modelo de máquina que eu tenho de costura. E esse outro aqui são dois pezinhos, eles são iguais, mas eram dois, que fazem o acabamento de overlock, que é aquele acabamento de corte, de acabamento mesmo da costura, para o tecido não ficar desfiando, tá? Eu comprei aqui essas peças também, vieram dois aqui dentro. Eu vou testar depois, mas por que eu comprei essas peças para minha máquina? Porque isso aqui vai me ajudar no acabamento para criar os forros das bolsas, tá? Então foi por isso que eu comprei. Isso aqui vai acelerar muito o trabalho. Hoje, para eu criar um forro para uma bolsa que eu estou produzindo, eu demoro muito tempo para poder fazer a confecção dele, porque eu tenho que fazer todo o acabamento à mão. Então eu uso um acabamento que se chama costura francesa, que você faz a mesma costura várias vezes para embutir as pontas dos fios para ele não ficar desfiando. E com esse pé aqui, eu vou otimizar esse trabalho, tá? Então foi por isso que eu comprei esses pezinhos. Esse aqui é para fazer a bainha de cima e também para fazer bainha de qualquer outra coisa. A bainha mais estreita. Ele também vai ser útil para criar forro para peças de vestuário, tá? Então foi por isso que eu comprei essas peças, porque elas vão me ajudar a otimizar o tempo de costura na produção dos forros das peças. Além dos acessórios para máquina de costura, eu comprei isso aqui também, que são aqueles prendedores que se usa para substituir os alfinetes na costura, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, por exemplo, você tem aqui, você usa para segurar o tecido. Vamos supor que aqui é um pedaço de tecido que eu vou costurar. E aí eu preciso deixar essas duas partes aqui unidas. E aí eu uso esses clipezinhos aqui para poder segurar o tecido para eu ir à máquina de costura e costurar no lugar dos alfinetes, tá? Então eles substituem os alfinetes. Eu nunca tinha experimentado usar esses clips e eu queria muito testar para ver se eles são mais eficazes do que os alfinetes. E aí eu comprei esse saquinho aqui que vem com 30 unidades, que é uma quantidade suficiente para eu utilizar aqui nos meus trabalhos. Outra coisa que eu queria há muito tempo comprar era essa agulha aqui. Eu não sei exatamente o nome dela até hoje, mas é uma agulha que tem aquela pontinha... Peraí, deixa eu abrir. Essa agulha aqui, ó, que ela tem essa pontinha com o ganchinho. Então, você segura aqui, passa o fio aqui por dentro. Na hora de puxar,
ela fica presa aqui nesse ganchinho. Ela tem aqui esse ganchinho na ponta, a gente consegue prender. Para fazer acabamento das peças em macramê, eu tava doida para testar essa agulha, para substituir a agulha de crochê normal. Eu acho que essa aqui vai ser mais prática na hora de fazer os acabamentos e de puxar os fios por dentro da trama. Ela vai facilitar bastante o meu trabalho. Comprei também uma caixinha de giz de tecido, porque eu também não tinha nenhum marcador de tecido aqui. Toda vez que eu ia fazer alguma marcação ou fazer algum corte para criar forro ou para criar qualquer coisa nos tecidos, eu usava uma caneta normal do dia a dia, que é uma tinta que não sai. Acabava deixando o tecido todo marcado. Eu precisava muito disso aqui há muito tempo. E aí eu comprei essa caixinha, ela vem com 2, 4, 6, 8, 10 unidades de 4 cores diferentes, que é muito importante porque nem sempre o branco funciona em todos os tecidos, né? Se você estiver costurando algo branco, riscar com branco não vai funcionar. Então vem aqui outras 3 cores para você poder usar em qualquer cor. Comprei também essa caneta aqui, que é aquela caneta gravadora, tá? Que você pode usar para gravar. Ela é a pilha, ela tá sem pilha aqui agora, mas você pode utilizar para gravar em vidro, em madeira, então para desenhar, para escrever nome, para marcar peças. Isso aqui é muito legal. Eu comprei porque é sempre bom ter um desse em casa, porque eu tô com uma ideia aqui para fazer um projeto para o meu espaço novo de trabalho. E aí eu vou testar para ver se vai funcionar com esse material. Outra coisa que eu queria comprar há muito tempo e que eu vi no site e na mesma hora eu falei, quero, foi isso aqui. Isso é um cortador daqueles que parece cortador de pizza, para cortar papel, para cortar tecido especialmente, tá? Então ele tem aqui uma lâmina, aqui em cima. E aí ele tem essa alavanca aqui, que quando ela não tá acionada, a lâmina fica protegida aqui atrás. Quando você precisa utilizar, é só você apertar que ela sai e você consegue cortar qualquer coisa, seja papel, seja tecido. Eu comprei para fazer acabamento de tecido, tanto para cortar os forros, como também para cortar as sobras das pontas dos fios dos projetos nas bolsas. Eu acho que pode ser muito útil. Eu estava muito afim de testar, eu ainda não tinha usado isso, então eu comprei para eu testar. Comprei também a placa para usar para cortar, tá? Porque isso aqui não pode ser cortado por cima de qualquer coisa, porque senão ele pode estragar a madeira ou, enfim, por cima de uma mesa, se for o caso. Comprei também essa plaquinha. Me equivoquei no tamanho, tenho que confessar. Era para eu ter comprado uma A4 e na hora de marcar eu acabei marcando errado. Eu queria ter comprado um tamanho maior, mas eu realmente errei na hora de fazer o pedido. Mas essa também vai ser útil, então eu tenho um suporte de toda forma para conseguir utilizar esse cortador por cima dessa placa, tá? Então, vai comprar o cortador, compra a placa, porque você não pode utilizar esse equipamento por cima de qualquer coisa, porque senão pode danificar, tá? As outras coisas que estiverem por baixo. E agora vamos aos acessórios que eu comprei para criar os projetos em macramê. Eu vou começar por essa alça aqui. Eu comprei essa alça. Ela já vem, é uma alça pronta, então tem aqui a tira de couro preta, que vai no ombro. É uma alça tiracolo. Ela tem aqui os acabamentos em metal, uma corrente e um mosquetão na ponta, dos dois lados, tá? Comprei essa alça para colocar numa peça pronta, numa bolsa que eu já tenho e que eu queria muito uma alça que combinasse, porque eu tinha colocado uma alça provisória e eu precisava de uma alça oficial para ela. Então, eu comprei essa alça para essa bolsa e para conseguir colocar essa alça nessa bolsa aqui, eu comprei também um mosquetão bem diferente. Eu nunca tinha visto esse formato. Comprei para usar aqui. Esses mosquetões aqui articulados. Ele parece uma meia-lua, aquelas argolinhas meia-lua, só que ele tem uma abertura aqui. Ele tem essa aberturinha aqui, ó, para você encaixar. Ele é um mosquetão articulado, só que ao invés dele ser redondo, ele tem esse formato de meia-lua, tá? Então, eu comprei esse mosquetão para colocar na bolsa. Então, eu vou anexar aqui o mosquetão, esses mosquetões, um de cada lado, aqui na bolsa. Então, eu vou colocar um desse lado, um desse outro lado, para eu conseguir prender a minha alça aqui nessa peça, tá? Então, eu comprei esse mosquetão, veio assim no pacotinho de 5 unidades. Essa é a cor Light Gold. Esse aqui é o de 25 milímetros. Comprei também um kit. Deixa eu abrir aqui, que eu nem abri ainda.
que é aquele kit que vem com uma aba para fazer a tampa da bolsa, o fundo e uma alça. Vocês me pediram muito para fazer um projeto assim, projetos com esses acessórios, essas aplicações. Ai, que linda cor! É um cinzento azulado. Que lindo! Nossa, excelente! Qualidade do material. Ai, que lindo! Cheirinho de novo. Nossa, que lindo! O acabamento é maravilhoso. E ele é bem firme, viu? Adorei. Então, veio a aba pra gente fazer a tampa da bolsa, tá? Que vai assim. Veio aqui o fundo, pra gente criar o fundo da peça. E veio até com os pezinhos de bailarina, tá? Com esse acabamento dos pezinhos. Então, temos o fundo, temos a tampa, né? Que vai ser a tampinha da bolsa. Nesse kit vem também um fecho pra você colocar na peça, que ele vai encaixado aqui, ó. Já tem aqui a abertura, ó. Vem aqui esse fechinho, que é um buraquinho, que você vai encaixar aqui. Já vem no espaço certinho para você fazer o encaixe. E é só parafusar, aí ele fica aqui. Vem também o botão para você prender na trama de macramê. O botãozinho. Aqui com as garrinhas para prender, ó. Vem todos os acessórios que você precisa. Então, uma parte vai aqui. Você prende aqui, assim na bolsa, na aba, né? Vai preso aqui, já tem um espaço certinho de colocar, tem aqui todas as pecinhas que são necessárias para poder fazer o encaixe. E vem também uma alça de couro, do mesmo material, muito bonita. Eu tô apaixonada por esse kit, sinceramente. Essa cor é muito linda, é a cor Sky Blue. Eu amei, 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 amei. A qualidade é muito boa. Então, o kit vem a alça, para você colocar na bolsa depois, a aba com o botão de encaixe para fazer o fecho, tá? Com o fecho. E o fundo da bolsa, tá? Então, nós temos alça, tampa e fundo. E eu vou produzir uma peça belíssima. Já estou aqui tendo várias ideias. Eu estou impressionada com a qualidade desse material. Estou apaixonada, estou muito feliz com esse pedido. E eu acho que eu vou conseguir criar um projeto muito legal com esse kit aqui, tá? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você pedir também aí na sua casa, já ficar pronta para a gente produzir essa peça juntas quando eu fizer o tutorial aqui pro canal, tá? Então, se prepare. Comprei também isso aqui, que me parece ser um feltro bem grosso, bem espesso. Eu achei o anúncio dele lá no site como fundo para a bolsa. E foi isso que me chamou a atenção. Ele é vendido para ser utilizado dentro das bolsas, daquelas bolsas grandes de tecido, para dar estrutura. E foi por isso que eu comprei esses fundos, porque eu quero testar se isso também vai funcionar nas nossas bolsas em macramê, tá? E como eu não tenho um padrão de tamanho, eu comprei esses dois maiores, essas duas peças maiores, e eu vou recortar para criar fundos para as minhas peças, tá? Então, para resolver pelo menos o primeiro problema que a gente geralmente encontra na produção das bolsas em macramê, que é elas ficarem um pouquinho moles, sem estrutura, tá? Então, eu vou recortar, eu vou utilizar isso aqui para criar os fundos, para colocar por dentro, depois que a bolsa tá pronta. Antes de colocar o forro, então eu recorto no tamanho do fundo da minha peça, coloco ele lá dentro e depois venho com forro de tecido para esconder isso, ou não também, isso é opcional, tá? Como eu já ensino para vocês a fazer os acabamentos nas peças. Dá também até para criar estruturas não só no fundo, mas também nas laterais, assim, para a parte de frente e de trás, recortar no tamanho e adaptar isso por dentro das peças. Olha, dá para fazer assim também. Apesar de ser um material resistente, assim, estruturado, ele é maleável, tá? Então você consegue dobrar e criar formatos, tá? Então você pode criar aqui estruturas assim, ó, para colocar, encaixar dentro das peças, para dar mais estrutura para suas bolsas. Comprei esses dois maiores porque aí eu tenho mais margem para trabalhar de acordo, para adaptar de acordo com o tamanho da peça que eu tô produzindo, tá? Então fica aí a dica para vocês utilizarem para estruturar as suas bolsas. Comprei também uma coisa que vocês me pedem há muito tempo para eu criar uma bolsa usando esse material. E eu não consegui encontrar e finalmente eu consegui comprar, que é o rattan. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Chocada com a beleza dele. Ele não é aquele tom de palha claro, ele é um caramelo. Nossa, eu amei!
estou apaixonada e com muitas ideias para criar bolsas utilizando isso aqui como uma parte da estrutura da trama, tá? A ideia é usar o rattan para criar uma parte da estrutura da bolsa junto com a trama do macramê. Então, vem um projeto muito legal por aí. Eu comprei esse pedaço aqui inteiro. Ele tem 40 centímetros de largura por 1 metro de comprimento, tá? Então, tem muito material aqui. Vai dar para fazer, sei lá, umas 2 bolsas, eu acho. Vai depender do tamanho, né? Eu vou tentar aproveitar o máximo possível desse comprimento para ver se eu consigo criar 2 designs diferentes. E aí eu vou postar tudo para vocês aqui no canal. Os tutoriais, passo a passo, eu vou ensinar para vocês cada uma delas, tá bom? E aí, pensando no projeto da bolsa que eu vou fazer com aquele material, o rattan que eu acabei de mostrar, eu também comprei esse par de alças aqui. São umas alças em couro, aquelas alças de mão, que vem aqui com a furação na ponta, para você fazer a costura ou a aplicação na peça. Então, provavelmente o design que eu vou construir com o rattan, eu vou utilizar essas alças aqui também, na mesma peça, tá? Então, eu comprei essas alças pensando no design que eu quero produzir com o rattan. Essa aqui são as alças. Essa aqui é a cor marrom brown. É uma alça de 31 centímetros, mais ou menos, de tamanho, tá? De comprimento. Vem assim o par. Eu comprei essas alças pensando nisso, para usar as duas coisas em conjunto, tá? Vou criar um design utilizando esses 2 produtos juntos. Então, quando você for fazer o seu pedido, já pede logo os 2 juntos, porque o tutorial que eu vou fazer vai ser utilizando esses 2 acessórios juntos. Além daquele par de alças, eu também comprei esse aqui em outra cor. Ela é mais clara e ela é um pouquinho maior, porque eu vou utilizar essas daqui também para fazer um projeto, mas um outro projeto. Ele também vem o par assim, apesar dela ser um pouco mais comprida do que a outra, ela também é para segurar na mão, tá? À medida que ela tem. E aí eu comprei essa outra cor, pensando em um outro projeto que eu quero utilizar junto com um outro acessório que eu vou mostrar a seguir, que eu também comprei lá na Temu. Essa é a cor bege, não, caqui. É um begezinho, mas a cor se chama caqui. E eu comprei aquelas alças pensando nesses acessórios que estão aqui dentro deste pequeno saquinho e que eu espero há muito tempo por encontrar e poder comprar para poder criar um design que eu quero fazer há muito, muito, muito tempo. Só que eu precisava dos acessórios específicos para conseguir criar essa peça. E eu encontrei. Isso aqui é um conjunto de fecho em metal para criar um design muito, muito, muito específico. Que eu tenho vontade de fazer há muito tempo e que finalmente agora eu vou conseguir produzir. Vamos lá ver. Olha, já encontrei aqui as pecinhas de encaixe para prender os acessórios, os fechos. E vamos lá. Ai, que lindo! Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas, basicamente, isso aqui é um conjunto de acessórios. Ai, eu vou ter que mostrar um por um. Isso aqui é um conjunto de fechos da bolsa. Eu vou deixar a referência aqui na tela de qual é o modelo. E eu tenho essa ideia de criar esse design em macramê, numa versão em macramê, há muito tempo. Mas eu precisava encontrar esses acessórios que são muito específicos, porque a peça, o design, ele precisa desses acessórios para dar certo, para a bolsa ficar igual. Igual não, né? Mas o mais parecido possível, porque a gente vai criar tudo de forma manual em macramê. Então a trama é diferente, para a gente conseguir criar a estrutura vai ser diferente. Mas finalmente eu consegui encontrar esse conjuntinho de fechos, que são compostos por algumas partes. Então eu vou explicar. As partes do fecho, que são 3 partes. Então, essa aqui é a parte principal do fecho, que vai na peça, tá? Ele tem aqui esse ganchinho aqui, por onde a gente passa as outras 2 partes, que são 2 partes iguais a essa, que são encaixadas aqui. Então, essa parte ela roda. Então, encaixa um aqui, dessa forma. E aí tem outra parte como essa, que vem do outro lado e encaixa aqui por cima. Tá aqui no saquinho e eu não vou tirar não, pra não arranhar. Que é esse outro lado aqui, que vem e encaixa aqui por cima também, tá? Por isso que ele é tão grande, porque vai 2 peças dessas encaixadas aqui. E além dessas 3 peças, nós temos também 2 peças como essa aqui. Ele é um gancho, tá vendo? Ele é aberto aqui e fechado embaixo. Então, ele vai preso assim na peça. Isso aqui a gente prende na trama.
E aqui nessa passagem, nessa parte aqui, é por onde passa uma alça. Vou usar esse pedaço de alça aqui só para demonstrar, tá? Mas isso aqui vai preso na trama, essa parte. Daí a gente vem com a alça que ela vai encaixar aqui assim. E na ponta dessa alça aqui, dessa parte, dessa trama de macramê, é que vai encaixado essa parte aqui. Então a gente encaixa ela aqui. Eles vão encaixados assim. E essa parte do fecho aqui é uma das partes do fecho que vai encaixada nessa outra parte para fazer o fechamento. Além de todos aqueles fechos, vem também esse cadeado com a chavinha, que isso aqui também faz parte do design da peça, tá? Que eu não sei exatamente se eu vou usar ou não. Ele é mais decorativo do que necessário, útil, mas veio junto no kit também, junto com os fechos. Eu vou pensar numa aplicação para eles. Mas eu vou usar esse conjunto aqui para criar um design em macramê e que eu vou fazer esse projeto para o canal e que brevemente estará disponível para vocês, tá? O tutorial, passo a passo inteiro de como utilizar cada uma desses acessórios, onde vai cada coisa. E junto com esse kit aqui, eu vou utilizar uma daquelas alças também. Então eu comprei esse par de alças para usar junto com esse kit aqui, porque o modelo da bolsa, ele pede uma alça nesse formato e eu achei melhor comprar a alça já em um material de couro que é mais resistente para aplicar na peça do que criar com a própria trama do macramê, tá? Então eu quis trazer esse diferencial. A estrutura da bolsa vai ser feita toda em macramê, mas nós teremos a aplicação dessas alças aqui em couro e dos fechinhos que a gente precisa deles para conseguir construir o design. Além daqueles 2 pares de alças de mão, eu também comprei esse kit aqui, esse par de alças aqui, que ele é maior, tá? Que são um pouquinho mais compridas, que são mais alças para serem utilizadas assim no ombro, tá? Então elas têm um comprimento maior. Vem também 2 alças no kit, que também é para um design que eu ainda não decidi exatamente como eu vou fazer, mas que eu já tenho a ideia, então é uma outra peça, um outro projeto também, tá bom? Ele vem também com as taxinhas para você fazer a aplicação, tá? Porque cada alça em cada ponta vem 2 furos. Nesse caso, provavelmente a gente não vai usar isso aqui, esse material para fazer a aplicação. Isso é mais usado para quando a base da peça, da aplicação das alças é em couro mesmo. No macramê isso aqui não funciona muito. Eu vou guardar, porque pode ser que eu utilize, mas provavelmente eu vou fazer a aplicação das alças costurando com a própria trama. Então eu comprei também esse par de alças, esse aqui que é a cor bege. Elas têm 60 centímetros de comprimento, tá? Cada uma. E vem o par. Isso aqui também vai se tornar um futuro projeto aqui do canal. Para além de todos esses acessórios, eu comprei 2 outras coisas para ajudar na minha organização aqui dos materiais aqui do estúdio, tá? Dos materiais que eu utilizo para fazer os projetos em macramê. Um deles é esse produto aqui, ó, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Eu vou tirar ele aqui da caixinha. Que nada mais é do que eu não sei nem o nome disso exatamente, mas eu diria que é um criador de novelos, vamos dizer assim. É um equipamento para a gente enrolar os fios. O que eu comprei no intuito de organizar todos os restinhos de material que eu tenho aqui no meu ateliê, de sobras de outros projetos, tá? Porque geralmente a gente compra os rolos, aí vem 200 metros, 100 metros. Muito raramente se utiliza todo o comprimento. E aí depois eu acabo guardando isso, vai jogando de qualquer jeito. E aí os fios começam a ficar todos embolados. Então eu comprei esse produto aqui, essa maquininha, para criar os novelos com os restantes de fio que eu tenho aqui todos embolados e emaranhados ali dentro de várias caixas. Eu vou mostrar para vocês. Olha, ele é muito simples, tá? Ele tem aqui um ganchinho embaixo que você pode soltar. Aqui tem um pininho e encaixar na mesa. É só prender aqui e passar o fio. Eu vou pegar um pedacinho de fio aqui para mostrar. Eu tenho aqui vários restinhos de lã, de fio de malha também, que sobraram de projetos. Essa lã aqui mesmo foram dos projetos que eu fiz de Natal. E aí eu tenho vários pedaços picados dela. E eu quero começar a organizar tudo, porque tá tudo jogado, misturado dentro das caixas. Eu quero criar vários novelinhos, cada tipo de material, para colocar tudo organizado dentro das caixas. Então, é muito simples. Você passa aqui o fio, ele tem aqui o ganchinho.
E aí ele tem aqui duas fissurinhas aqui em cima nessa parte, para você prender o fio, para ele começar a puxar. Então, ele fica preso aqui. Ele tem dois cortezinhos aqui, você prende o fio, ele tá passado aqui nesse ganchinho. E agora, basicamente, é só rodar essa maçaneta e ele roda. Aí ele tem dois sentidos. Tem aqui umas instruções, que é para um lado o novelo fica mais apertado, para o outro ele fica mais solto, pelo que eu entendi. Mas eu ainda não testei. Vou testar com vocês aqui agora pra gente entender como que é. Vou virar aqui para você conseguir visualizar melhor o que eu tô fazendo. Eu vou colocar pro lado, vou rodar para esse lado. Então, no sentido horário, ele aperta de um jeito e no sentido anti-horário, ele vai enrolar o novelo de outro jeito. Tá vendo? E é só rodar a maçaneta, ele vai criando ali o novelinho. Eu acho que eu coloquei pro lado que é mais solto, não foi pro lado mais firme. Talvez eu tenha me enganado, porque tá ao contrário. Mas é basicamente isso, olha, ele pegou o fio que estava todo embolado ali e criou um novelo. Criou um novelinho. É claro que aqui tem bem pouquinho fio. O que eu vou fazer? Eu tenho vários pedaços como esse aqui, então eu vou amarrá-los todos juntos, assim. Vou emendando um no outro para depois eu enrolar tudo junto. Mas isso aqui vai ser muito útil, porque hoje eu uso essas caixas e eu guardo o restante de material que sobra dos projetos assim. E assim, para guardá-los assim, fazem muito volume e ocupam muito espaço. Então, o que eu vou fazer é enrolar tudo de novo, transformar isso tudo em novelo novamente, para eu ter um volume menor de fio, ocupando menos espaço, que aí eu consigo otimizar mais os espaços e eu consigo colocar mais coisas dentro de uma caixa como essa. Então, esse equipamento aqui vai me ajudar muito na hora de otimizar tudo isso. Eu tenho muito material aqui para enrolar novamente, para guardar, e vai ser muito útil aqui na organização dos meus materiais. E agora eu quero mostrar a segunda coisa que eu comprei para ajudar na organização aqui dos meus objetos e das minhas coisas de trabalho, que é essa bolsinha aqui, que ela foi pensada mais para quem faz crochê. Deixa eu abrir. Ela tem várias divisões para você carregar agulhas, tesouras, os materiais que a gente utiliza no dia a dia para fazer as produções. Mas, mesmo ela sendo pensada para carregar para quem trabalha com muitas agulhas e coisas assim, eu resolvi comprá-la. Olha! Vem até uma outra bolsinha, eu não me lembrava disso. Nossa, isso aqui vai ser muito útil. Dá para colocar até mais coisas do que eu estava imaginando. Gente, arrasou. Olha, então vem essa bolsinha aqui, que dá para colocar até as coisas maiores, as tesouras, olha, que não caberia ali na outra. Dá para levar aqui. Mas eu comprei mais pensando nisso aqui, tá? Essa peça, ela é tipo uma nécessaire e ela tem vários compartimentos. Como eu falei, ela é mais voltada para quem trabalha com tricô, aliás, com crochê, porque ela tem aqui vários lugares para você colocar as suas agulhas, encaixar. Tem vários compartimentos aqui para encaixar as agulhas, assim, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Aí aqui embaixo tem um bolsinho de plástico que você pode encaixar assim para poder ficar firme, as agulhas aqui por dentro. Desse lado aqui também é a mesma coisa. Mas o que eu mais gostei e que eu comprei foi por causa desse bolso que tem aqui na frente, no meio, porque ele tem esse fecho que tem a possibilidade de eu colocar aqui as coisas e elas ficarem presas aqui dentro, sabe? Não ficar solta dentro do compartimento. Dá para levar, por exemplo, aqueles kit de primeiros socorros das costureiras e das macrameiras e das artesãs, que é uma linha, uma agulha, uma tesourinha pequena, aqueles kits pequenos de costura de emergência. Isso aqui vai ser muito útil para viagem. Eu comprei pensando nisso, foi para quando eu for viajar, para poder carregar essas pequenas coisas, porque sempre quando eu viajo, eu levo algum item. Agora que eu entendi o funcionamento. Então, vem essas duas bolsas. Essa aqui, ela encaixa, nessa parte aqui tem um velcro. E aqui nela também tem um. Então, eu encaixo ela aqui. Ela fica presa aqui dentro. Se eu fechar a tampa dessa aqui maior e depois fechar as abas, vira uma mochilinha. Gente, eu amei isso. Tem aqui um outro velcro e ela vira uma mochilinha, porque ela tem aqui uma alça. Olha que legal! Adorei.
Nossa, isso aqui vai ser muito útil para quando eu preciso. Até quando eu vou fazer fotos, eu preciso sair para fotografar as produções. Eu sempre levo várias coisas de primeiros socorros, agulhas, linhas e tesouras, se precisar fazer algum reparo, alguma coisa. Isso aqui vai ser muito útil. A gente mete tudo aqui dentro, vai ter sempre todos os acessórios organizados e todos os materiais que eu preciso num lugar só. Adorei! E agora eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei para o meu novo espaço, que está em construção, o meu novo ateliê, que está em processo de construção, que são algumas coisas decorativas, mas que eu também comprei pensando na organização do espaço, tá? O primeiro deles foi isso aqui, que é um organizador de acrílico, que geralmente as pessoas utilizam para guardar joias e acessórios, mas eu comprei com a ideia de organizar pequenas coisinhas que eu tenho e que ficam jogadas em cima da mesa onde eu trabalho, tá? Então, por exemplo, que eu posso utilizar isso aqui é para guardar esses grampinhos. Então, eu posso usar um desses compartimentos para guardar esses acessórios. Então, a minha ideia é usar esses compartimentos aqui para guardar os acessórios, os pés que eu comprei para colocar na máquina, todos os acessórios da minha máquina de costura, eu vou deixar tudo aqui. Às vezes fica tudo meio perdido na hora que eu estou utilizando e eu acabo literalmente perdendo as peças. A minha ideia foi comprar isso aqui para deixar próximo da minha máquina de costura ali de onde eu trabalho, para guardar todos esses acessórios. Então, tudo que eu preciso quando eu estou trabalhando ali em volta da minha máquina de costura. Então, a ideia foi essa, quando eu comprei essa divisão. Ele tem 5 divisões, ele vai abrindo assim, de forma individual. Olha que legal. E ele é bem grande, maior do que eu estava esperando, inclusive. Acho que vai até sobrar espaço para o que eu preciso. E eu adorei. Vai ser muito útil para eu conseguir organizar todas as minhas coisas e principalmente para eu conseguir visualizar onde elas estão pelo fato de ele ser transparente. Ainda tem isso também. Além desse organizador, eu comprei também isso aqui, que é um suporte para vela. É um pratinho, ele tem 3 pezinhos e é um suporte para colocar velas. Eu gosto muito dessas velas aromáticas, essa aqui tem um cheirinho. Eu gosto de acender no ambiente de manhã, quando eu estou aqui trabalhando e fazendo as minhas coisinhas, porque além do aroma ser legal, eu gosto também da sensação da vela acesa, da ambientação que ela traz. Então, eu sempre tenho uma vela dessa aqui no ateliê, mas eu não tinha um suporte adequado para ela. Quando eu vi esse aqui lá, eu prontamente já coloquei no carrinho, porque eu estava mesmo precisando de um desse. Além disso, eu comprei também mais uma coisa de organização. Isso aqui, que é um organizador de pincéis de maquiagem. Então, ele tem a base giratória, isso é muito legal. Mas por que eu comprei isso aqui? Primeiro porque eu não tenho nenhum tipo de organizador para as minhas maquiagens, elas ficam todas dentro de uma caixa, misturadas. Segundo porque eu vou criar no meu novo espaço um cantinho onde eu pretendo deixar mesmo todos os meus itens de maquiagem, as coisas que eu utilizo assim que são mais básicas, para quando eu precisar me maquiar para gravar os vídeos. Eu quero muito criar esse espaço dentro do estúdio, dentro do ateliê, para facilitar no dia a dia, sabe? Porque eu não tenho hoje acesso às minhas maquiagens no espaço onde eu trabalho, onde eu faço as gravações. Então eu comprei esse organizador pensando nisso, nesse cantinho que eu vou criar lá no meu novo estúdio, para deixar tudo de fácil acesso, tudo que eu preciso para fazer minha maquiagem, para me arrumar, para poder gravar os vídeos. Como ele é bem grande, inclusive maior do que eu estava imaginando que seria, vai dar para eu colocar mesmo tudo aqui. As embalagens da base, os pincéis, batom, tudo em um lugar só. Isso vai ser ótimo, porque vai otimizar o meu espaço. E por último, mas não menos importante, isto aqui, que é nada mais nada menos que um tapete, que vai decorar, escrito welcome. Nossa, é muito fofinho. Ai, que delícia. Que eu comprei para colocar na porta do meu novo estúdio, tá? Esse aqui, nossa, ele é enorme, maior do que eu estava imaginando. Ele é o tamanho, tem aqui uma etiqueta. E ele tem aqui o tamanho, eu acho que é 50 por 80. Nossa, ele é bem grande. E é muito macio, bem macio. Ele é fofinho. E é ele que vai dar boas-vindas na porta do meu novo estúdio, do meu novo ateliê, que estará pronto em breve. Bom, então esses foram todos os itens que eu comprei na Temu.
Eu tô muito ansiosa para começar a usar tudo, principalmente os acessórios que eu comprei para criar os próximos projetos aqui no canal. Inclusive, eu nem sei por qual desses projetos eu vou começar, qual acessório eu vou usar primeiro para criar o próximo projeto. Pode deixar aqui embaixo a sua sugestão por qual desses acessórios eu devo começar. E agora já clica no link que está aqui na descrição para você pedir os seus produtos. A lista com todos esses produtos que eu mostrei para vocês aqui, tá tudo relacionado aqui na descrição do vídeo também, com os links de cada um deles. Faça o download da aplicação da Team. Não esquece de utilizar o meu código para você garantir o seu pacote de cupons de 100 euros. E se prepara porque vem muito projeto legal utilizando todos esses acessórios que eu mostrei para vocês aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!